Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença nesse momento, meu Deus, iniciando essa live, iniciando esse momento de ministração da Tua palavra, Senhor. E eu oro para que essa palavra ela tenha alcance em cada coração agora. Que o Senhor ministre na vida de cada vida agora, segundo a necessidade deles. Vem, Deus, transformando, vem curando, vem mudando, Senhor Deus. Vem moldando, vem avivando, vem libertando. Faz aquilo que te apraz, aquilo que deseja o teu coração. Porque a palavra é tua, Deus, a palavra não é minha. E que eu seja somente um instrumento, meu Deus, nas tuas mãos. Que essa palavra tenha um alcance, meu Deus, maior do que aquilo que nós pensamos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite de transformação. Que após essa pregação não sejamos mais os mesmos, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vem me silenciar para que o Senhor fale em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, do 26 em diante. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Versículo 34, perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em 6º mês de gestação. Versículo 37. Não se esqueça disso. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Versículo 38. É a resposta de Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém, queridos? Então vamos começar aqui, desenrolar essa história, né? Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Você estaria disposto a abrir mão dos seus sonhos? Abrir mão dos seus projetos, né? Abrir mão daquilo que você sonhou a vida toda para viver o que Deus tem para você? Você estaria disposto a fazer isso, né? A se tornar aquilo que Deus quer? Você estaria disposto a fazer isso? Muitas pessoas têm vontade de realizar vários sonhos, tem vários projetos, né? Tem vontade de fazer muitas coisas, de viajar, de concluir faculdade, e isso não está errado, amém? Mas eu pergunto para você, além dos seus sonhos que você tem, o que Deus tem gerado dentro de você? O que o Senhor tem gerado aí dentro do teu coração, na tua alma, né? Eu queria que você pensasse comigo sobre Maria, né? Eu fui estudar sobre Maria e eu descobri que na época em que um anjo aparece para ela tem em torno de 14 a 16 anos. É alguém cheia de sonhos, né? Porque é o sonho de toda moça, é o sonho de toda mulher, é casar, ainda mais naquela época, né? Que elas viviam, nasciam para isso, casar, ter filhos, ter a sua casa. Maria, conta a Bíblia que ela estava de casamento marcado, né? Ela noiva de José.
Então, com certeza, ela já estava vendo festa, ela já estava vendo o enxoval, ela já estava vendo onde iam morar, ela já estava vendo toda, né, a ornamentação da festa, o buffet, coisas que mulher gosta, né? Naquela época não era diferente. Maria também com certeza estava vendo isso, até porque o povo judeu é um povo muito festivo, não era só um dia de festa, eram vários dias de festa. E com certeza Maria estava super feliz, porque ele ia realizar o sonho da vida dela. Ele ia ter a casa dela, ia casar com um homem que ela amava, né? Ia começar uma família, né, com ele, uma vida dois, até um anjo aparecer para ela, até Gabriel aparecer para Maria, né? Como nós lemos aqui, e ele fala, o anjo aproximou-se dela e disse assim: alegre-se. Olha o que o anjo fala, gente: alegre-se, fique alegre, porque agora eu vou mudar todos os teus planos. Se alegre, porque eu vou te colocar dentro do propósito. Se alegre, porque agora você vai ficar grávida. Imagine Maria, tipo, oi? Como assim eu vou ficar grávida? Como que eu vou ficar grávida? Eu sou virgem, como isso vai acontecer? Aí o anjo explica para ela, né? O Espírito do Senhor virá sobre ti, você vai ficar grávida. E ela explicou tudo para ela como ia acontecer. E o que me chama a atenção em toda essa história, queridos, é a resposta de Maria, no versículo 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu sou serva do Senhor. Uma jovem que estava cheia de planos, de sonhos, de projetos. Imagine só que na hora que o anjo falou para ela: alegre-se, agraciada, você vai ficar grávida. Imagine que passou um filme na cabeça de Maria. Porque quando ela disse sim para esse propósito de Deus, ela estava botando em risco toda a sua vida, a sua reputação, o seu noivado, o seu casamento, os seus amigos, o seu futuro, a sua família, tudo isso ela estava colocando em risco tudo isso. Imagine naquela época alguém, né, na idade dela, uma mulher, naquele tempo, queridos, há 2000 anos atrás, aparecer grávida, noiva, sem nunca ter se deitado, né, ter feito nada com ninguém. Imagine Maria assumir o risco de viver algo que Deus queria para ela. Imagine que passou um filme na cabeça dela, e como eu vou explicar para José, e como eu vou explicar para meus pais, o que eu vou falar para meus amigos, o que meus vizinhos vão dizer, como é que vai ser, será que ele vai me deixar? Imagine que passou um filme na cabeça, mesmo ela sabendo dos riscos e das consequências que teria de dizer sim para esse propósito de Deus, né? Ela assume tudo isso. Aí a Bíblia diz aqui, seguindo, nós não vamos ler agora, mas no versículo 56, ela vai para a casa da sua prima Isabel e ela passa 3 meses para lá. 3 meses com Isabel e volta, a barriguinha já está grande. Quando Maria volta, né, já está com a barriguinha saliente. Agora, vamos imaginar comigo uma situação, se coloque dentro do lugar de Maria agora. Imagine agora que você voltou de viagem, o seu noivo está morrendo de saudade, ele quer te encontrar, ele quer te ver, ele quer te dar um abraço, ele quer falar que, né, ele comprou a cozinha que você queria, a cama já está pronta, pagou a última parcela do buffet, ele tem um monte de coisa para te contar, o seu enxoval já foi bordado. Imagine agora Maria chegando de viagem, né, 3 meses de grávida, e explicar para José que estava grávida. Você já parou para pensar nisso? Imagine ela olhar para José, então, tem uma coisa que eu quero te falar, mas eu quero que você seja compreensivo, né? Eu tô aqui imaginando o que poderia ter acontecido naquele dia. Eu sei que pode ser loucura e você pode não acreditar em mim, mas eu quero que você acredite, porque... Então, José, eu quero te dizer que eu estou grávida. Imagine agora, se coloque no lugar de José. Se coloque no lugar de José, receber uma notícia de que sua noiva estaria grávida. Ela viajou e voltou grávida. Queridos, como que estava o coração de José ao receber aquela notícia? Com certeza ele ficou devastado, né?
tanto José quanto Maria. Ele deve ter ficado devastado. Mas então, José, eu quero te dizer que eu não te traí, eu não me deitei com ninguém, eu estou grávida do Espírito Santo. Como é que entra na cabeça de um homem que sua noiva viaja, passa 3 meses fora e está grávida do Espírito Santo e está justamente grávida no período de 3 meses? Como é que José processa isso na mente dele? E como é que Maria processa isso? Eu acredito que não foi uma conversa fácil, né? Não foi um diálogo fácil, nem para um, nem para outro, né? Ouvir isso, né? Ouvir essa declaração e acreditar nisso. Ele podia dizer assim: Maria acha que eu sou bobo, Maria acha que eu sou, né? Que eu vou acreditar nisso. Não, Maria acha que eu sou quem? E ela me traiu. Deve ter passado muitas coisas na mente dele, muitos pensamentos, né? Como seria normal pensar. Porque como é que vai se conceber uma criança, né? Se não for pelo ato sexual, como é que vai nascer uma criança, né? Na mente dele, se não for pelo ato sexual? Mas foi pelo Espírito Santo e aquilo é difícil de entender. Então, José vai para casa, Maria vai para casa dela, e com certeza não foi um dia fácil, né? E lá em Mateus 20 e 21, eu queria ler com vocês, para a gente entender o que estava passando na mente de José. Mateus 1, do versículo 20 ao 21, diz assim, queridos: depois de ter pensado nisso, não vamos ler o 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Naquela época, quando estava noivo, já falava que era esposo, né? Mas eles não eram casados, era só noivo. Ele pretendia, né, anular o casamento. Qual era o plano de José? Ela me enganou, com certeza, eu não vou assumir um filho que não é meu e eu vou terminar com ela, né? Eu não vou ficar com ela. Então eu vou fazer isso sem ninguém saber. Eu vou desmanchar o noivado sem ninguém saber, que é para não causar o escândalo na cidade, que é para ela não ficar mal falada, que é para ela não ser desonrada. Era esse o plano de José após a conversa. Agora imagine Maria em casa, depois de ter conversado com José. Imagine Maria sabendo que José não ia aceitar aquela situação. Imagine Maria agora caminhando no seu quarto, uma lamparina acesa no canto. Imagine ela pensando em tudo que ela fez, em tudo que eles viveram juntos, em todos os planos. Imagine ela pensando na casa que eles tinham preparado, na festa, como que ela iria falar para os seus pais, explicar que estava grávida, como que ela ia explicar para sua mãe que não ia ter mais festa, que não ia ter mais casamento, porque ela estava sentindo no coração dela e que José ia terminar tudo, porque não foi uma conversa fácil, né? Foi uma conversa difícil entre eles. Ela viu que José não ficou convencido, as palavras dela não convenceram José. Imagine que foi uma noite difícil para ela, né? Ela não deve ter dormido, pensado, mas ainda assim, queridos, ela estava ali dentro do propósito. Ela tinha dito sim para aquilo que o Senhor havia proposto para ela, para algo que ele havia designado para ela. Amém? Aí segue aqui no versículo 20, né? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Quando ele estava prestes a desfazer o casamento, quando ele estava prestes a anular, né, o casamento, a anular ali o noivado, o Senhor foi e interviu naquela história. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? Quando eu digo sim, quando eu me torno aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor cuida do meu coração e dos meus sonhos. Quando eu digo sim para Deus, assumo os riscos, né? Porque ela assumiu o risco de ser apedrejada. Maria poderia ser apedrejada, queridos, poderia morrer. Quando eu digo sim para Deus, sabe, assumindo todos os riscos, o Senhor vem, intervém na história. Ele muda a história, ele muda o coração
coração, Ele faz com que o meu plano, aquilo que está dentro de mim, também aconteça. Como se Ele falasse assim: você cuidou do meu projeto, agora eu vou cuidar do teu. Então o Senhor, Ele aparece em sonho, um anjo aparece em sonho, queridos, para José, diz assim: epa, você não vai desfazer nada, porque eu tô nessa história. O nome do menino vai ser Jesus. Esse é um projeto meu. Amém, queridos? Quando eu digo sim, quando eu me torno aquilo que o Senhor tem, o Senhor vem intervir na história. Agora imagine José, acorda do sonho, percebe que é o Senhor falando com ele. Imagine Maria, nessa noite, Maria deve não ter dormido, né? Não deve ter sido fácil. Imagine Maria levantar de manhã cedo, sua mãe está passando café, Maria está com o rosto inchado, Maria senta na mesa, a mãe está num canto ali coando café, o galo está cantando lá fora, o sol está nascendo, de repente alguém bate na porta. A mãe da Maria deve ter tomado um susto. Pastor Elenjó, isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, está aqui, queridos. Eu entro dentro da história, eu estou contando para você, deve ter tomado susto, mas quem é uma hora dessa? Não sei, mãe. Vou ver quem é. Imagine Maria se levantando triste, cabisbaixa, pensando o que faria da vida dela, pensando como contaria para os seus pais, e se fosse apedrejada, e ela ia assumir a consequência de ter esse filho. E se tipo, como que ele ia sustentar um filho? Ninguém dá emprego para uma mulher que é mãe solteira, teria que se prostituir para sustentar a criança. Imagine tudo isso passar na mente dela, mas quando ela abre a porta, tá lá José, queridos. José tá lá, olha para Maria e diz assim: eu quero dizer que o Senhor me confirmou e nós vamos casar e nós vamos dar continuidade ao nosso plano, vai ter festa, a nossa casa tá pronta. Eu imagino Maria abraçar José, eu imagino Maria, sabe, pular no pescoço dele com os olhos cheios de lágrimas, agradecendo a Deus. Vale a pena dizer sim, vale a pena eu me tornar quem o Senhor deseja, vale a pena eu falar sim para o que o Senhor tem para mim. Quando ela diz assim: eu sou a tua serva, aconteça comigo conforme a tua vontade. Isso deve ter movido o coração de Deus, porque ela abriu mão dos planos dela, ela abriu mão, sabe, até da vida dela. Ela abriu mão de um possível casamento, de uma reputação. Ela abriu mão de um convívio com amigos, com família. Ela poderia ser mal falada e mal vista. Quando diz assim: faz de mim o que tu quiser, eu sou a tua serva. O Senhor disse assim: por isso eu vou manter o teu sonho, o teu projeto. Queridos, o que eu entendo com isso? Eu preciso me tornar aquilo que Deus quer. Eu preciso me tornar aquilo que o Senhor deseja para mim. Amém, queridos? Eu preciso ser aquilo que o Senhor tem para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se torne, sabe, se torne. Ele vai cuidar de você. Diga assim: eu quero me tornar aquilo que o Senhor tem para mim. Vai me custar, amém, mas o Senhor está comigo. Eu posso perder tudo, mas eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Querido, sabe o que eu aprendo com a história de Maria? Maria, ela disse sim, ela se tornou. Ela não houve uma ambição no coração de Maria de se tornar a mãe de Jesus. Ela não teve uma ambição de ser alguém conhecida. Eu vou ser a mãe, né, do Salvador, e depois de até 2000 anos vão estar falando sobre mim num negócio chamado internet. Não houve ambição no coração de Maria, sabe, em se tornar a mãe de Jesus. Ela apenas se tornou em dizer sim para o propósito de Deus. Ela se tornou em dizer sim. Não houve uma ambição. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Eu não caminho por uma ambição, eu caminho por direção. Anote isso: nós não caminhamos por ambição, nós caminhamos por direção. Eu não ambiciono ter muito, eu não ambiciono ter um nome, uma plateia, uma plataforma. Não, eu caminho por direção. Maria caminhou por direção em nome do Senhor Jesus Cristo. José, ele não ambicionou, não tinha uma ambição no coração de José de ser governador de Egito. Ele se tornou governador do Egito. José estava servindo o seu pai. Seu pai disse assim: José, meu filho, vem cá. Ele era só um menino.
Vai lá ver onde estão seus irmãos, me traga notícia para ver se eles estão bem. Então José vai ver onde estão seus irmãos, e você conhece a história. José, ele é colocado dentro de uma cisterna. José é vendido como escravo. José trabalha na casa de Potifar como escravo e é promovido administrador da casa. José é caluniado, é jogado numa cadeia. Então José ele é promovido como o diretor ali daquela cadeia. Ele não ambicionou, não havia ambição no coração de José de ser governador. Ele se tornou governador. Ele estava servindo seu pai. Maria estava servindo, a sua família, preparando. Eles estavam fazendo coisas simples, queridos. Não havia ambição neles de ter um cargo, de se assentar num trono. Não havia, assim como Paulo. Não havia ambição no coração de Paulo de se tornar o apóstolo poderoso, o apóstolo famoso, o apóstolo dos gentios, que ia escrever muitas cartas, ser conhecido. Não havia ambição no coração de Paulo. Paulo se tornou o apóstolo. Ele tinha cartas nas mãos, ele estava indo para Damasco, ele estava fazendo o trabalho dele, queridos. Ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo, os cristãos daquela época. Não tinha uma ambição no coração dele, não. Ele se encontrou com o Senhor e se tornou o apóstolo, assim como Davi, queridos. São pessoas que se tornaram, como foi que Davi se tornou? Davi não queria, eu vou ser rei, um dia eu vou ser rei, eu vou querer ser rei de Israel, eu vou querer ser muito famoso, um dia todo mundo vai me conhecer, todo mundo vai ler meus salmos, eu vou arrasar. Não, queridos, a Bíblia diz que Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, trabalhando sozinho. Não tinha ninguém aplaudindo o trabalho de Davi, não. Não tinha ninguém ali supervisionando o trabalho de Davi, não. Ele trabalhava com paixão. Como assim, pastora Lígia? Como tu sabe que ele trabalhava com paixão? Porque quando aparece o urso e o leão, a Bíblia diz que ele vai lá e ele toma da boca do urso e do leão, queridos. Tinha paixão no serviço dele, ele tinha paixão pelas ovelhas, pelo aquilo que ele fazia, sem ser visto, sem aplausos, ele sozinho no campo, solitário, cuidando daquelas ovelhas. Mas lá em 1 Crônica 17 diz: eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei sobre um trono. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que é isso? Se tornar é quando ninguém está te vendo. Quando o Senhor disse: eu te tirei de trás das malhadas, ninguém estava te vendo atrás daquelas ovelhas, Davi. Ninguém, você era invisível para as pessoas. Ninguém tinha visibilidade de você, Davi. Mas os meus olhos te viam naquele campo. Os meus olhos viam o teu coração. Davi não ambicionou um trono, ele se tornou um rei, porque ele disse sim para Deus. Não é ambição, é direção. Não é ambição, quer dizer, é direção. A minha vida precisa ser direcionada por Deus para eu me tornar aquilo que Ele tem para mim e para você. E acredite, Ele tem sim plano para mim e para você. Ele tem sim projeto para mim e para você, queridos. Não ambicione coisas. Tenha direção de Deus em nome do Senhor Jesus. Caminhe sobre direção. Caminhe sobre a direção dele. Como Paulo, como Davi. O Senhor vai te tirar de onde você está. Eles não estavam fazendo coisas extraordinárias. Estavam fazendo coisas simples. Sabe quando foi que aconteceu tudo na vida de Davi? O pai dele chama assim: ei menino, vem cá. Pega aqui a comida. Leva lá para os teus irmãos esse queijo, esse pão, essas sementes tostadas. Leva para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Ele foi levar comida para os irmãos dele. Ele estava servindo os irmãos. Davi estava servindo os seus irmãos, levando comida. E quando ele chega lá no campo de batalha, ele escuta Golias afrontar o exército do Senhor. E ele diz assim: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso? Foi aí, queridos, a partir desse momento que ele diz assim: eu vou lutar contra ele, que aconteceu o tempo de Deus. Existem 3 tempos, entendamos isso. Existe o Aion, é a eternidade onde Deus vive. Existe o Cronos, que é o nosso tempo, relógio, meses, minutos, ano, calendário, é o nosso tempo Cronos.
Aion, onde o Senhor vive na eternidade. Existe o Kairos. Kairos é o tempo de Deus. O que foi que aconteceu nesse exato momento aqui com Davi? Aconteceu, queridos, a convergência do Aion com Cronos. Quando a eternidade convergiu com o tempo do homem, aí aconteceu, sabe o que? O Kairos, o tempo de Deus. Então Davi começou a se tornar o valente, o guerreiro, o rei que ele tinha que se tornar. Assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com José, assim aconteceu com Maria, pessoas que se tornaram aquilo que o Senhor designou para elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um tempo de Deus para mim, para você. Há um Kairos de Deus para mim, para você. Vai convergir, sim. Vai convergir. Aion vai se convergir com Cronos na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vai acontecer o Kairos, é quando você vai se tornar aquilo que o Senhor tem para você. Mas você precisa dizer sim. Você precisa dizer assim: eu quero viver isso para mim. Eu quero viver isso para minha vida. Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos. Maria abriu mão de tudo. Davi abriu mão do que ele tinha. José abriu mão de tudo, queridos. José foi levado para longe da sua família. Ele era o queridinho do papai. Paulo abriu mão do seu zelo, né? Daquilo que ele fazia, o fariseu, o título de fariseu. Todos abriram mão de alguma coisa para se tornar aquilo que Deus queria, para se tornar aquilo que Deus desejava, aquilo que o Senhor, sabe, sonhou para aquelas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas dizendo: ai, essa pandemia acabou com meus planos. Ah, essa pandemia, né, eu não vou mais me formar, eu não vou mais casar. Essa pandemia vai atrasar tudo, queridos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quem está dentro da vontade de Deus, pandemia nenhuma atrasa propósito de Deus. Quem está dentro do propósito de Deus, pandemia nenhuma atrasa o propósito de Deus. Nenhuma. Não fique preocupado porque atrasou, porque parou tudo. Não, que está tudo dentro do plano de Deus. Está tudo dentro do propósito de Deus. Nada está atrasado. Está tudo dentro do propósito de Deus. Não casou agora, não formou agora, não fez agora, não construiu agora. Calma, Deus está no controle, porque não é tempo. Porque quando é tempo que Ele constrói, quando é tempo casa, quando é tempo assina papel, quando é tempo as coisas acontecem, quando é tempo o prédio se levanta, a árvore dá fruto, o bebê nasce, tudo no seu tempo acontece, tudo no tempo de Deus. Kairos, tudo nasce, tudo acontece, a árvore dá seu fruto, o bebê ele é gerado, ele nasce. Calma, estou no centro da vontade de Deus. Pandemia nenhuma. Alexandra, Silvia, irmão Francisco, pandemia nenhuma atrasa nem adia projeto de Deus. Pandemia nenhuma. Sabe o que eu fico imaginando, queridos? O Senhor permitindo com que essa pandemia pare tudo, para que Ele diga, sabe, para que você perceba que chegou o tempo de você se tornar quem Ele quer que você seja. Você já parou para pensar nisso? Que isso tudo está acontecendo, talvez seja para você se tornar. Você disse: eu vou parar tudo agora, eu vou te tirar da faculdade por um tempo, eu vou te tirar dessa situação por um tempo, vou te deixar num lugar para você perceber que eu quero que você se torne. Eu quero que você consiga viver sem os seus projetos, eu quero que você consiga viver sem isso. Olha, dê atenção para mim. O que eu tenho para mim, eu quero que você se torne. Não é ambição, é direção. Se torne o que o Senhor tem para a sua vida. Quem sabe Ele não parou tudo isso para dizer assim: há um projeto aqui no céu. Eu fiz com Maria, eu fiz com Davi, eu fiz com José, eu fiz com Paulo. Eu quero fazer contigo. Mas pastor, é só com essas pessoas da Bíblia? Não, é com todos nós. É comigo, é com você, é com todos da sua casa. Será que o Senhor não nos parou para que percebamos que há um propósito para nós, para nos tornarmos? Será que nós estávamos nos tornando outra coisa? Será que nós não estávamos caminhando na nossa ambição, caminhando nas nossas vontades, caminhando nos nossos projetos? E Ele pode dizer assim: para tudo, porque eu tenho um Aion, eu vivo na eternidade. Para tudo, eu quero que você olhe e perceba. Eu quero que você se torne. Eu quero que você se torne
quem eu desejo. Não fique triste no seu coração, porque não vai se formar agora. Não fique triste no seu coração, porque não vai construir agora. Agradeça a Deus, aquele que vive no Aion, na eternidade. Porque vai chegar o tempo de convergir o Aion com o Cronos. E quando esse tempo convergir, o Senhor vai te tirar de trás das malhadas. Lá onde ninguém te vê. Lá onde ninguém te avalia. Lá onde ninguém te aplaude. Lá onde não tem plateia. Ele vai te tirar de trás das malhadas e vai te colocar dentro do propósito. E você vai se tornar por Ele. Não pela força do seu braço. Não por uma ambição do seu coração. Mas você vai se tornar por um propósito. Não por aquilo que o seu coração deseja, mas um propósito. Maria não desejou ser mãe do Salvador, ela se tornou. Paulo não desejou ser apóstolo, ele se tornou. José não desejou ser governador, ele se tornou. Davi não desejou ser rei, ele se tornou. Houve uma convergência da eternidade com o Cronos. Vai acontecer na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acredite nisso, se posicione, diga sim para Ele. Pastora Joia, precisa aparecer um anjo? Não, não precisa aparecer um anjo para dizer assim que Deus tem um projeto para você. Não precisa aparecer um raio para dizer que Deus tem um projeto para você. Basta você dizer sim, Deus, eu tô aqui está a minha vida, faz de mim o que é bom aos teus olhos, faz de mim o que é bom ao teu coração, realize em mim a tua vontade, o teu propósito, Deus, realize em mim o teu querer, Senhor Deus. Foi isso que Maria fez. Aqui está a tua serva e aconteça comigo conforme a tua palavra. Queridos, que o Senhor levante uma geração capaz de dizer assim, eu vou ter que abrir mão disso, mas aconteça comigo conforme a tua palavra. A minha reputação vai pelo ralo, mas aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu sei, meus amigos não vão entender. Posso perder esse relacionamento, mas aconteça comigo conforme a tua palavra. Não tenha medo de perder o que você não tem. Aquilo que temos, na verdade, está nas mãos de Deus. Nós só temos aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus não nos dá, nós não temos. Não tenha medo de perder o que você não tem. Nós só temos aquilo que Ele nos dá. Eu vou falar de novo, porque isso está forte no meu coração. Não tenha medo de perder o que você não tem. Nós só temos aquilo que Ele nos dá. Nós só temos aquilo que Ele nos dá. Em nome do Senhor Jesus. Maria não teve medo de perder nada. E o Senhor disse assim, por não ter medo, por não ter medo, eu vou manter o teu sonho, Maria. Você vai casar. Você vai ter uma família, Maria. Não tenha medo de perder nada, querido. Diga sim para Deus. Há 16 anos atrás, eu disse sim para Ele. Perdi muitas coisas, mas nenhuma delas, queridos, era minha. Permaneceu aquilo que o Senhor me deu. Não tenha medo de perder, queridos, o que não é teu. O que é nosso está escrito na eternidade. O que nos pertence foi Ele que nos deu. O que nos pertence foi Ele que nos deu. Nada, queridos, nada que nós temos no veio das mãos do Senhor. Nós só temos aquilo que Ele nos dá. Pense nisso, queridos. Se torne, diga hoje, eu quero me tornar quem você é em Cristo Jesus, quem você é no reino, o que você tem gerado, você tem aberto mão, querido, de quê? O que você tem feito em nome do Senhor Jesus. Olhe para a sua vida hoje, analise o seu interior. Será que isso tudo não parou para você analisar, para você ver que precisa de mudança, que precisa de uma transformação, que precisa abrir mão de certas coisas?
Será que tudo isso, queridos, o Senhor não parou para que nós venhamos perceber o que Ele tem para nós? Aprenda com Maria e aprenda com José. José não tinha ambição no coração daquele moço, nenhuma ambição. A única coisa que José tinha era sonhos, e ele tinha paixão pelos sonhos. Ele tinha paixão em contar para os seus irmãos, e ele foi vítima disso, e ele sofreu, e ele foi vendido, virou escravo. Mas o Senhor disse assim: mas o meu propósito contigo é te colocar num trono, José, para que toda a tua família não pereça. A família de José não pereceu, porque ele se tornou governador. Os gentios ouviram a palavra de Deus, porque Paulo se tornou o apóstolo. A nação de Israel, queridos, foi beneficiada porque Davi se tornou rei. Se torne aquilo que o Senhor tem para você. Diga para o Senhor: Deus, eu quero, vamos, Senhor, converge aqui o Aion e o Cronos, que chegue na minha vida o Kairos, abra o céu sobre mim, chegue na minha vida o Kairos, o teu tempo, Deus. Eu quero me tornar quem o Senhor sonhou para minha vida, Deus. Eu quero me tornar quem o Senhor quer para mim. Eu abro mão dessas coisas, porque nada disso é meu. Eu só tenho aquilo que o Senhor pode me dar, eu só tenho aquilo que o Senhor me deu. Reflita sobre isso, queridos. Pense sobre isso. Que essa palavra venha, causar um impacto no seu coração. Não porque sou eu que estou falando, não. Como disse no domingo passado, essa palavra ela não é minha. A história de Maria não é minha. A história de Davi, de Paulo e de José, essa história não é minha. Essa é a história da palavra de Deus. Isso são registros do que Deus faz. São registros de como Ele muda a vida de uma pessoa, como Ele transforma. São registros de quem caminha por direção e não por ambição. Que essa palavra venha ser um divisor de água em nós. Vinha ser um divisor de água nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir daqui, a partir disso, a partir daqui, pastor Ellen Joy, eu vou falar como Maria: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Independente do que vão dizer, o que eu vou passar, o que eu vou perder, o que eu vou enfrentar, independente das lágrimas que eu vou, liberar, aqui está a tua serva, aqui está o teu servo, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo, queridos? O que eu quero transmitir para você é que você se torne. Eu oro para que haja convergência do Cronos e do Aion na sua vida, eternidade, tempo do homem, para que vivamos o Kairos em nome do Senhor Jesus. E sabe o que eu penso, queridos? Que essa pandemia, ela é Kairos para muita gente. Quando isso passar, vai ter muita gente que se tornou propósito de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. E Equê do 31 de março, amigos estão me ouvindo. Quando essa pandemia se passar, muitos terão se tornado, muitos vão sair de trás das malhadas, muitos vão sair de trás do lugar de sem visibilidade. Muitos vão sair, vão se tornar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Nós só temos mais 10 minutos. E antes de orar com você, você que quer oração, eu queria que você colocasse aí: eu quero oração, e a gente vai estar anotando o teu nome. Durante essa semana a gente vai estar orando, apresentando a sua vida, apresentando o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para você. Eu queria que você lesse o Salmo 139, versículo 16. É um versículo que eu amo, fala sobre propósito. Salmo 139, versículo 16, fala que os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Se você quiser oração, coloque aí, a gente vai estar orando por você. Amém?
mas se torne em nome do Senhor Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos agora e nós vamos orar ao Senhor, o Deus que nos torna, o Deus que nos tira de trás das malhadas, o Deus que interrompe os nossos planos para vivermos os propósitos dele. Não fique triste com pandemia, queridos, nada saiu do controle dele. Quem vive na vontade de Deus não está atrasado. Quem vive na vontade de Deus não está atrasado. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento e eu apresento a vida de cada irmão que está ouvindo essa palavra. Eu sei que meu Deus, há algo para acontecer na vida deles. Eles precisam se tornar aquilo que o Senhor tem para eles. Uns já começaram, uns entenderam agora. E a minha oração é que o coração deles seja inclinados a viver essa verdade. Que eles percebam, Deus, aquilo que o Senhor tem para eles em nome do Senhor Jesus. Cumpre sobre a vida deles, não só sobre a vida, mas sobre a casa. Não só sobre a casa, mas sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a geração deles. Cumpre, Deus, nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Cumpre sobre a sua descendência, que eles se tornem, que esses irmãos não caminhem por ambição, mas por direção, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta Maria, levanta Paulo, levanta José, levanta Davi, levanta pessoas que se encontraram com o Senhor, que ouviram o chamado, que entenderam, que perceberam o movimento no céu e falaram: eis-me aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva, faz de mim o que é bom aos teus olhos, ainda que eu tenha que perder muitas coisas, mas eu digo sim. Em nome do Senhor Jesus, onde você está agora, aonde você estiver agora, o Espírito do Senhor te sela para um novo tempo. O Espírito do Senhor te sela para uma nova verdade. O Espírito do Senhor te sela para você se tornar em nome do Senhor Jesus. Se você acredita nessa palavra, eu digo: não, você não está em atraso, você está dentro do Kairos. Você não está em atraso. Pandemia não atrasou a sua vida. Pandemia não atrasa a vida de quem vive o propósito. Você está dentro do Kairos. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a tua casa, a tua vida. E eu quero acompanhar, sabe, aquilo que você vai se tornar. Eu quero acompanhar. Pastora Lenjo, e agora o que eu faço? Continue fazendo o que você está fazendo. Maria estava preparando o seu enxoval. Davi estava servindo seus irmãos. José servindo seu pai. Paulo trabalhando, perseguindo a igreja. Eu não preciso subir numa plataforma. Eu preciso viver a simplicidade do todo dia, mas com o coração inclinado, dizendo: sim, Senhor. Um coração inclinado. Continue fazendo o que você está fazendo, servindo o outro, cuidando das malhadas, lá no anonimato, porque vai convergir. Continue cuidando da sua casa, arrumando as suas coisas, vai convergir em nome do Senhor Jesus. E quando convergir, eu quero estar do seu lado e aplaudindo. Ele se tornou, ela se tornou. Caminhe sobre essa palavra, não sobre uma emoção. Caminhe sobre essa palavra, continue servindo. Não ambicione coisas, se torne em nome do Senhor Jesus. Permaneçamos firmes no Senhor até que Ele venha em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém.